Você já sentiu que sua vida não anda, mesmo fazendo tudo certo? Você trabalha, ora, tenta melhorar, se esforça para ser uma pessoa melhor, mas parece que algo está travando, como se existisse um bloqueio invisível. As portas não se abrem, as oportunidades não fluem, a paz não permanece. E o pior, você começa a se perguntar em silêncio: será que Deus esqueceu de mim? Será que eu não nasci para prosperar? Será que tem algo errado comigo? Talvez o bloqueio não esteja no seu esforço. Talvez não seja falta de fé, nem de trabalho, nem falta de oração. Talvez esteja no seu coração. Porque existem prisões que não são financeiras, são emocionais. Existem cadeias que não estão na nossa conta bancária, mas estão na nossa alma. Mágoas antigas, traições não resolvidas, palavras que ainda doem, silêncios que nunca foram quebrados. E enquanto a gente tenta avançar, uma parte nossa ainda está presa no passado. Vamos entrar no momento mais emocionante da história de José. O momento em que ele decide revelar quem é. O momento em que as lágrimas caem, o momento em que o passado é confrontado e o momento em que um novo ciclo começa. Em Gênesis 45 existe um princípio muito poderoso. O perdão não apenas cura relações, ele ativa destinos. E talvez o que está impedindo nossa abundância não seja falta de oportunidade, mas falta de resolução. Fica comigo até o final, porque hoje pode ser o dia em que um ciclo antigo termina e um novo ciclo começa, um novo ciclo de abundância começa na sua vida. Imagine a cena. Anos se passaram. José agora é governador do Egito, o homem mais poderoso depois do faraó. Roupas finas, autoridade, respeito, e diante dele os irmãos que o traíram, os irmãos que o venderam, que o jogaram em uma cova como se ele não valesse nada. Mas eles não o reconhecem. Mas José reconhece cada rosto. Ele lembra do poço, ele lembra das correntes, ele lembra da caravana que o levou embora da casa do pai. E agora ele tem o poder. Ele tem o poder de se vingar, de punir, de devolver a dor. Mas em vez disso, a Bíblia diz que ele não consegue mais se conter e ele manda todos saírem da sala e começa a chorar tão alto que os egípcios ouvem. Não é um choro de fraqueza, é um choro de alguém que está encerrando um ciclo. E então vem a frase que muda tudo. Eu sou José. Houve um silêncio. O passado inteiro entra naquela sala. A culpa, o medo, a vergonha. Mas o que vem em seguir é ainda mais poderoso. Ele diz: não tenham medo. Foi Deus quem me trouxe até aqui. Neste momento, algo invisível acontece. Não é apenas uma
revelação de identidade é um divisor de destinos. Ali a história deixa de ser sobre traição e passa a ser sobre propósito. Ali a dor deixa de ser prisão e vira base para subir a um nível mais alto. Ali ciclos antigos são encerados. Porque quando José libera perdão, ele não está apenas restaurando uma família, ele está ativando um novo futuro. E talvez hoje você também esteja diante do seu momento. O momento em que decide não se vingar, mas se libertar. E é aqui que começa o ciclo da abundância. Qual é o verdadeiro bloqueio da prosperidade? Vamos refletir. José era governador, ele tinha riqueza, tinha autoridade, tinha posição, mas algo ainda precisava ser resolvido. Porque a prosperidade externa não substitui a cura interna. Às vezes o que trava a abundância não é a falta de trabalho. Que você trabalha, se esforça, busca conhecimento, você ora, mas continua sentindo que algo não flui. E talvez não seja falta de oportunidade, mas falta de resolução, falta de fechamento, falta daquela conversa que nunca aconteceu, daquela dor que nunca foi tratada, daquela ferida que você decidiu ignorar, mas que nunca cicatrizou. Ferida aberta consome energia. E energia emocional presa vira bloqueio espiritual. Você pode estar tentando construir o futuro com o coração ainda preso no passado. E enquanto houver ressentimento guardado, uma parte da sua alma continua vivendo aquele momento de dor. Perdão não é apenas emocional, perdão é espiritual. E mais do que isso, é estratégico. Perdoar é uma decisão. Porque quando você libera alguém, você também se libera. Quando José perdoa, ele não está dizendo que o que fizeram foi certo. Ele está dizendo: eu não vou permitir que isso continue controlando o meu destino. E aqui está a chave. Enquanto você insiste em manter viva a dor, você mantém vivo o ciclo. Mas quando você decide perdoar, você encerra o ciclo. E ciclos encerrados abrem espaço para novos ciclos começarem. Talvez o que esteja travando sua prosperidade não seja a falta de capacidade. Talvez seja excesso de passado. E hoje, Deus pode estar te mostrando que a chave da abundância não está na sua conta, está no seu coração. Existe um detalhe em Gênesis 45 que muita gente ignora. José não se revelou imediatamente. Ele poderia ter dito na primeira visita: sou eu, e está tudo resolvido. Mas não fez isso. Ele testou os irmãos. Por quê? Porque prosperidade sem caráter destrói. José precisava saber se aqueles homens ainda eram os mesmos que o venderam, se ainda eram movidos por inveja, se ainda eram capazes de abandonar o irmão por interesse, se ainda agiam por egoísmo. O teste não era sobre vingança, era sobre maturidade. Antes da revelação vem a prova. Antes da restauração vem o exame do coração. Porque Deus não entrega ciclos maiores para pessoas que
ainda vivem com caráter antigo. Imagina se José revelasse sua identidade, colocasse poder nas mãos de homens que não haviam mudado. A história poderia se repetir. E aqui está algo forte. Talvez você esteja em um teste hoje. Talvez Deus esteja observando como você reage à pressão, como você reage à injustiça, como você reage quando tem a chance de se vingar. Porque a pergunta não é: você quer prosperar? A pergunta é: você está preparado para sustentar o que está pedindo? José esperou ver arrependimento, esperou ver proteção a Benjamim, esperou ver transformação real, só depois veio a revelação. E talvez o seu novo ciclo esteja próximo. Mas antes da abundância, Deus testa o coração. Porque riqueza amplia quem você já é. E Deus nunca libera algo grande para quem ainda precisa crescer por dentro. Quando José finalmente diz: eu sou José, aquele momento não foi apenas uma reconciliação familiar, foi uma ativação espiritual. Porque quando José libera o perdão, ele libera a família. A culpa que estava sobre os irmãos é quebrada. O medo que os paralisava é removido. A vergonha perde o poder. O ambiente muda. Mas não para por aí. Ele libera o futuro. Porque enquanto existia a divisão, cada um estava sobrevivendo isoladamente. Mas quando há reconciliação, Deus começa a construir algo coletivo. O perdão conecta destinos. E então acontece algo ainda mais poderoso. Ele libera a provisão. O Egito tinha comida, o Egito tinha recursos, o Egito tinha estrutura, mas a abundância precisava de reconciliação. Sem reconciliação, Jacó morreria em Canaã. Sem reconciliação, a família se dispersaria na fome. Sem reconciliação, a promessa feita a Abraão ficaria comprometida. Percebe? A provisão já existia, mas o acesso à provisão estava travado pelo passado. E talvez seja isso que Deus está nos mostrando hoje. Talvez o recurso já exista, a oportunidade já está preparada, o Egito da nossa vida já está estruturado, mas a chave ainda não virou. Porque o que ativa ciclos espirituais não é apenas esforço, é alinhamento, é perdão que alinha o coração com o propósito de Deus. Quando José perdoa, ele não está apenas sendo nobre, ele está desbloqueando a promessa, porque onde há reconciliação, há fluxo, onde há cura, há expansão, e onde há perdão, a abundância encontra caminho. Depois do perdão, algo extraordinário acontece. José não apenas abraça os irmãos, ele não apenas chora com eles, ele não apenas diz que está tudo bem. Ele toma uma decisão estratégica. Ele manda buscar o pai. Ele manda trazer toda a família. Ele prepara carros, provisão, estrutura e os leva para Gozem. Gozem não era qualquer lugar. Era a melhor terra do Egito. Terra fértil, produtiva, terra protegida da fome. Percebe o que aconteceu? A família que estava sobrevivendo em escassez,
agora é posicionada no melhor território da nação mais poderosa da época. Mas isso só aconteceu depois do perdão. Porque perdão não apenas cura relações, mas ele muda territórios. Enquanto havia divisão, eles estavam limitados a Canaã em crise. Quando houve reconciliação, eles foram realocados para um ambiente de abundância. Talvez isso seja uma palavra direta para nós. Talvez Deus não queira apenas melhorar o que nós já temos. Talvez Ele queira nos mover de território. Mover nossa mentalidade, mover nossos relacionamentos, mover nossos ambientes, mover nosso nível. Mas transferências exigem alinhamento. Deus não muda território para quem ainda carrega guerras internas. Gozen representa um novo ciclo. Um lugar onde a provisão é constante, onde a fome não domina, onde a promessa continua viva. E aqui está a verdade poderosa. O Egito tinha comida, mas só quem estava alinhado teve acesso ao melhor da terra. Perdão abriu a porta. E quando a porta se abriu, veio a transferência. Talvez o próximo nível da nossa vida não dependa de mais esforço. Dependa de liberar o que ainda está preso dentro de nós. Porque quando o coração muda, o território muda junto. No vídeo anterior, nós declaramos algo poderoso. Prosperidade não começa no bolso, começa no caráter. E Gênesis 45 prova isso. José era governador do Egito, antes de perdoar. Ele tinha riqueza, tinha autoridade, tinha influência, tinha o poder sobre nações, mas ainda não tinha encerrado o ciclo do passado. Ele era líder político, mas ainda precisava se tornar restaurador de destinos. Existe uma diferença entre ter dinheiro e carregar propósito. Existe uma diferença entre ter poder e liberar cura. José só se torna instrumento completo no plano de Deus quando decide perdoar. Porque riqueza sem caráter é risco, mas riqueza com caráter é legado. O que José fez, ou melhor, o que fez José prosperar não foi apenas sua inteligência administrativa, foi seu coração curado, foi sua capacidade de interpretar a dor como processo, foi sua decisão de não permitir que a amargura definisse seu futuro. Prosperidade verdadeira não é apenas acumular, é sustentar. É expandir sem se corromper, é crescer sem perder a essência. Muitos querem abundância, mas não querem liberar o passado. E aqui está a verdade que precisamos ouvir. Deus pode até nos colocar em posição, mas só o caráter mantém a gente lá. José governava o Egito, mas quando perdoa, ele começa a governar o próprio coração. E é nesse momento que ele deixa de ser apenas próspero e se torna instrumento de restauração. Talvez hoje Deus esteja mais interessado em formar nosso caráter do que em aumentar nossa conta bancária. Porque quando o caráter está pronto, a abundância não destrói, ela constrói. Quando José decide perdoar, algo invisível acontece. Não é apenas um abraço entre irmãos, é um ciclo sendo interrompido. O trauma foi interrompido. Aquela história que começou com inveja, traição e abandono não terminou em vingança.
terminou em restauração. José poderia ter perpetuado a dor, poderia ter iniciado um novo ciclo de punição, mas ele escolheu quebrar a corrente. E quando alguém decide quebrar o ciclo, gerações futuras respiram aliviadas. A vergonha foi curada. Os irmãos viviam carregando culpa, viviam com medo porque o passado voltasse para cobrá-los. Mas quando José revela seu coração, a vergonha perde o poder. E onde a vergonha perde força, a identidade é restaurada. E então ainda algo mais profundo acontece. O passado é ressignificado. José diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Isso é maturidade espiritual. Ele não nega a dor, ele não minimiza a traição, ele redefine a narrativa. Ele entende que o processo não foi desperdício, foi preparação. E aqui está a chave que precisamos guardar. Quando o passado é curado, o futuro flui. Enquanto a dor governa, o avanço trava. Mas quando a dor é entregue a Deus, ela deixa de ser prisão e vira ponte. Gênesis 45 não é apenas sobre reconciliação, é sobre restauração do fluxo. Fluxo da provisão, do propósito, da promessa. Talvez hoje Deus esteja nos chamando, não para esquecer o passado, mas para reinterpretá-lo. Porque quando a gente cura o que ficou para trás, nada mais impede o que está vindo pela frente. E é assim que o ciclo da abundância é restaurado. Agora vamos falar direto, sem rodeios. Quem você ainda precisa perdoar? Que nome veio à sua mente enquanto você assistia esse vídeo? Talvez você tentou ignorar, talvez você disse, isso já passou, mas toda vez que você lembra, ainda dói. Qual conversa você precisa encerrar? Aquela que nunca aconteceu? Aquela mensagem que nunca foi enviada? Aquela verdade que ficou presa na garganta? Que ciclo precisa ser fechado? Porque enquanto você não fecha, você continua carregando. E o que você carrega pesa. E o que pesa desacelera. Você pode estar orando por abundância, pedindo a Deus crescimento, pedindo portas abertas, pedindo prosperidade financeira, pedindo expansão, mas talvez está segurando mágoa. E mágoa ocupa espaço. Espaço que deveria estar disponível para a fé, para a visão, para novas oportunidades. Por isso é importante entender algo muito sério. Perdoar não é dizer que foi justo. É decidir que aquilo não vai mais controlar você. Talvez Deus já tenha preparado seu território, talvez a provisão já exista, mas o próximo passo exige uma decisão interna. Hoje pode ser o dia de encerrar um ciclo. Não por causa da outra pessoa, mas por causa do seu futuro. Porque quando você libera, você se libera. Quando você se libera, o fluxo volta. A pergunta não é se você quer prosperar. A pergunta é: você está disposto a soltar o que está te prendendo?
Hoje entendemos algo poderoso. Deus não quer apenas nos enriquecer, Ele quer nos transformar primeiro. José só viveu um novo ciclo depois de passar pelo teste, depois de confrontar o passado, depois de liberar perdão. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, sendo testado, sendo moldado, sendo preparado. Compartilhe esse vídeo com alguém que está vivendo um processo difícil. Alguém que está sendo testado, alguém que acha que Deus esqueceu dele. Porque depois do teste vem a revelação. E depois da revelação vem a abundância. E no próximo vídeo, em Gênesis 46, nós vamos entender algo ainda mais profundo. Jacó tem medo de sair da sua zona conhecida. Tem medo de descer ao Egito. E Deus aparece para dizer, não tenha medo. Porque às vezes o novo ciclo exige movimento. Exige deixar o antigo território, exige confiar antes de entender. E você vai descobrir como discernir se a mudança que está diante de você é direção divina ou apenas impulso emocional. Nos vemos em Gênesis 46, porque o ciclo está só começando. Até lá.